Olá pessoal, tudo bem? Como é que vão vocês? Como é que passaram o feriado? Estamos aqui para mais uma aula de Direito Agrário e Direito Ambiental. Parabéns a todos, né, antes que eu esqueça, pelo desempenho na prova, né? Na média foi muito boa, foi muito bom o desempenho. Então hoje, no dia dessa gravação, né, essa aula vai estar disponível daqui a pouquinho no YouTube. Teremos também a nossa reposição às 19 horas. Quem não fez a atividade terá uma oportunidade de fazê-la, certo? Às 19 horas. Então, todos que não fizeram poderão fazê-la. Perdendo a data de hoje, não terão mais oportunidade para essa primeira atividade. Portanto, já estarão reprovados automaticamente, né? Reprovados como uma formalidade, tá certo? Então, não terão essa primeira nota, portanto, não poderão atingir a média 7, que é a média mínima, tá ok? Estou todos avisados, vamos ao conteúdo de hoje. Bom, hoje vamos falar sobre os conceitos do direito agrário, vamos aprofundar mais um pouco. Em seguida, falaremos sobre uma lei muito importante, a lei que institucionalizou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, que tem uma importância, uma relevância bastante considerável em termos de ligação entre direito agrário e direito ambiental. Nós abordaremos daqui a pouquinho ainda hoje, tá certo? Então, enquanto conceitos de direito agrário, que nós vimos até agora, não é? A abordagem do Estatuto da Terra, não é? Já a nova ordem constitucional, mas como está posicionado o direito agrário em termos de conceito, em termos de definição? Isso é importante sabermos para daí construirmos um formato de aplicação desse direito agrário no nosso cotidiano, seja como profissionais da área do direito, ou seja como agroecólogos ou mesmo gestores públicos, tá certo? Então, o primeiro conceito que eu gostaria de abordar é o conceito de Borges em Institutos Básicos de Direito Agrário, que ele fala o seguinte: é o conjunto sistemático de normas jurídicas que visam disciplinar as relações do homem com a terra, tendo em vista o progresso social e econômico do rurícola e o enriquecimento da comunidade. Veja que esse conceito de Borges, ele também tem um cunho aí bastante coletivista, né, com foco no interesse público, com foco no interesse da comunidade. É o conjunto sistemático de normas jurídicas. Então, já vimos isso nas aulas anteriores, que estamos falando de ordenamento jurídico, estamos falando de um sistema de normas, de um sistema normativo que visa justamente disciplinar as relações do homem com a terra, tendo em vista o progresso social, e aí a dimensão dos direitos sociais está contemplada aí nesse progresso social e econômico do rurícola e o enriquecimento da comunidade. Então, uma relação de ganha-ganha. Essa segunda definição de Sodero em Direito Agrário e Reforma Agrária, um livro de 1968, logo 4 anos depois do Estatuto da Terra, é interessante nós termos conhecimento. É o conjunto de princípios e de normas de direito público e de direito privado que visa a disciplinar as relações emergentes da atividade rural, com base na função social da terra. Veja que Sodero traz os elementos postos no Estatuto da Terra àquela época e ainda vigentes atualmente recepcionados pela Constituição de 1988. É o conjunto de princípios e de normas. Então, esse sistema normativo, esse ordenamento jurídico, ele não é composto apenas de normas, pura e simplesmente, mas de princípios. Os princípios, como nós já tocamos aqui em aulas precedentes, os princípios são fundamentos, como se fosse o alicerce de uma casa, não é? Sem o alicerce, a casa, sem as fundações, o edifício, ele desaba. Então, esse edifício jurídico, né, esse edifício formal, conhecido como edifício jurídico, é composto de princípios, desses fundamentos que dão sustentação a todo o sistema jurídico. E a Sodero coloca isso bem claramente. É de direito público e privado, colocando claramente que há regras de direito público e há regras de direito privado, uma vez que estamos falando de um bem de direito privado, a terra, muitas vezes, que depois pode ser objeto de reforma agrária, certo? Se tornando bem público, podendo ser desapropriado e repassado. Inclusive, essa desapropriação
pode incidir sobre terras públicas e terras privadas. Desapropriação, tá certo? Pontos de convergência dos conceitos. Primeiro, a atividade agrária é o centro. A atividade agrária é a atividade objeto desse ordenamento. Interessante que nós tenhamos isso em mente. A atividade agrária é o objeto desse ordenamento, o objeto tutelável desse ordenamento. Em seguida, outra característica bastante importante, tanto sob a égide do Estatuto da Terra como sob a égide do novo ordenamento jurídico constitucional de 88, né, a função social da terra. Em seguida, as relações envolvidas no meio rural. As relações envolvidas, né? E aí entram também as relações de cunho ambiental, as relações de cunho trabalhista, evitando-se e, na verdade, suplantando-se ao mesmo tempo, extirpando qualquer tipo de relação trabalhista que não seja aquela estabelecida pelo ordenamento jurídico e, ao mesmo tempo, certo, expurgando qualquer atividade similar a trabalho escravo. Ok? Problemas dos conceitos. Primeiro, a ausência dos princípios na sistematização do jurídico, né? Os princípios são fundamentais. Os princípios precisam estar nesse conceito, claramente. Não é? A separação entre direito público e privado. Atualmente, essa separação ela é muito questionada. Claro que para nós, da gestão pública, para nós da agroecologia, essa mudança de concepção do direito público privado não vai ter tanto efeitos práticos. Mas didaticamente é interessante que nós pensemos, não é, nessa divisão, nessa subdivisão entre direito público e direito privado. Por que eu falo isso? Porque pela nova Constituição de 88, e a doutrina produzida, os estudos produzidos a partir dessa Constituição de 88, essa divisão direito público e direito privado está ultrapassada diante dos diversos interesses que estão postos nessa seara do direito agrário e do direito ambiental. Ou como alguns querem falar, direito agroambiental. Não gosto muito dessa expressão, gosto dessa expressão direito agrário e direito ambiental, né? Agroambi também falam essa expressão, mas eu gosto da expressão mais, digamos assim, mais tradicional, direito agrário e direito ambiental, e que estão interligadas, certo? Não por uma dicotomia entre direito público e direito privado, mas por interesses difusos, interesses que estão espalhados na sociedade e que todos nós somos, digamos assim, receptores dos benefícios do ônus e dos ônus e dos benefícios desses interesses difusos. Estão espalhados na sociedade e todos nós somos destinatários, direto ou indiretamente, desses direitos, né? Outro conceito de Alvarenga, de 1985, no Manual de Direito Agrário, é o ramo da ciência jurídica, composto por normas imperativas e supletivas, que rege as relações emergentes da atividade do homem sobre a terra, observados os princípios de produtividade e justiça social. Percebam que há sempre essa relação do homem com a terra, certo? Do homem com a terra. Muitos já defendem que esse direito agrário está ultrapassado em virtude do direito ambiental. Eu entendo que a gente pode unir elementos do direito agrário com o direito ambiental, certo? E, ao mesmo tempo, em virtude da importância pública e global do desenvolvimento sustentável, até mesmo prevalecer o direito ambiental sobre o direito agrário, em certa medida, né? Bom, e aqui eu reuni outros conceitos. De Osório é o conjunto de normas reguladoras dos direitos e obrigações concernentes às pessoas e aos bens rurais. É o conjunto de normas que asseguram a vida e o desenvolvimento econômico da agricultura e das pessoas que a ela se dedicam profissionalmente, né, profissionalmente. É o conjunto de princípios e normas que, visando a imprimir função social à terra, regulam relações afeitas à sua presença e uso e disciplinam a prática das explorações agrárias e da conservação dos recursos naturais, e laranjeira. É o conjunto de normas jurídicas concernentes à economia agrária, de Optis, né, de Oswald Optis e Silvia Optis,
né? É o conjunto jurídico que regula as relações agrárias, observando-se a inter-relação homem-terra produção, sociedade, homem, terra, produção, sociedade, de Gusserl e Miranda. É o ordenamento jurídico que rege as relações sociais e econômicas que surgem entre os sujeitos intervenientes na atividade agrária, de Vivanco. Portanto, o objeto desse ordenamento jurídico, seja que conceito você adote, efetivamente, esse objeto é a atividade agrária, gira em torno da atividade agrária. E aí inclui a ação humana sobre os recursos da natureza, né? Diretamente você tem aí uma relação com o direito ambiental. Preservação dos recursos naturais, mais uma vez. A agroindústria, o transporte e a comercialização. Portanto, em qualquer conceito desse, frisem bem isso, você tem como objeto a atividade agrária. A atividade agrária, podendo ser dividida em ação humana sobre os recursos da natureza, preservação dos recursos naturais, agroindústria, o transporte e a comercialização. Quanto à autonomia do direito agrário, essa autonomia, claro que é uma autonomia relativa, não é uma autonomia absoluta, é um ramo do direito importante, mas ela tem relação com o direito civil, com o direito constitucional, com o direito ambiental. Portanto, não podemos isolar o direito agrário dizendo, olha, ele tem autonomia absoluta, não, ele tem autonomia relativa. Tá certo? No Brasil, a autonomia restringe apenas aos seguintes aspectos: legislativo, científico e didático. Mas do ponto de vista da aplicabilidade no cotidiano, das relações homem, terra, natureza, tem uma relação com outros ramos e sub-ramos do direito. Evidências dessa autonomia. Primeiro, científica, normas, princípios e institutos próprios, peculiares. Uma autonomia didática, sistematização do ensino superior a disciplinas como essa que nós estamos aqui ministrando, né, que evidenciam a autonomia, mas essa disciplina, esse modelo de disciplina implementado no CDSA, da UFCG, tem a intenção justamente de dar uma nova roupagem ao direito agrário. Legislativa, presença de um conjunto de normas específicas, existência de fontes, leis, costumes, jurisprudência, doutrinas, outras áreas do conhecimento. Portanto, o direito agrário se relaciona com outros direitos: direito tributário, direito constitucional, direito civil, direito ambiental, direito administrativo, direito empresarial, direito do trabalho, direito econômico, direito penal. Certo? Ora, existem outras fontes, a própria jurisprudência. O que é uma jurisprudência? Jurisprudência são as decisões reiteradas de tribunais superiores. Certo? Não existe aquela definição, olha, decisões reiteradas de juízes. Não, é decisões reiteradas de tribunais superiores. Entendimentos reiterados, compreensões reiteradas acerca de determinadas demandas. Forma-se a jurisprudência, ou seja, o entendimento de uma corte, o entendimento de um tribunal. Pois você tem doutrinas, você tem outros campos do saber, como a sociologia, a antropologia, a geografia, a economia, a agronomia, que precisam estar interligadas para a compreensão desse fenômeno agrícola, certo? Desse fenômeno estabelecido entre homem e terra e natureza, certo? Nós temos outras disciplinas, outros saberes, outros campos do saber que podem nos auxiliar nessa compreensão, né? A ausência de autonomia jurisdicional. Isso é muito importante, porque nós estamos falando da possibilidade de existência de conflitos agrários, certo? De demandas específicas em relação à propriedade da terra. E aí, no meio desse processo, você pode ter um processo também de reforma agrária, de desapropriação, tá certo? Até mesmo de invasões, né? Consequência dessa ausência de autonomia jurisdicional, autonomia de uma estrutura específica, judicial, que possa tratar dessas questões especificamente. Inexistência de um poder judiciário operacionalizador do direito agrário, certo? Há uma necessidade de uma unidade judiciária específica para tratar esses conflitos agrários. Não há uma justiça agrária especializada em muitos casos, em boa parte do país. A comunidade científica, os operadores apoiam uma justiça especializada. Em busca da finalidade, do fim último do direito, né, que é a justiça. Certo? Embora muitos confundam justiça com lei, não deve haver essa confusão, porque uma coisa é a lei, outra coisa é a justiça. Muitas vezes o cumprimento da justiça significa o não cumprimento de uma determinada lei, porque ela provoca muito mais injustiça do que justiça.
Estamos falando de coisas relacionadas, porém distintas, certo? Então, a lei como produto da atividade estatal, chamado de processo legislativo, o processo legislativo produz a lei, ela tem como intenção e busca como fim, certo? A produção da justiça. Só que a produção da justiça é uma finalidade maior do direito. Na atividade judicante, na atividade do magistrado, na atividade de julgar. Ele pesa, ele coloca na balança o que vai efetivamente provocar justiça. Finalidade do direito agrário, justiça agrária. A busca da justiça no campo agrário. Certo? Justiça agrária é o setor especializado, que diminuirá os conflitos oriundos das atividades agrárias e das relações que dela emergem. O direito agrário, além de buscar a justiça agrária, está voltado para as relações jurídicas entre o homem e a terra, visando a produção de alimentos. É isso que vocês da agroecologia precisam ter em mente. Esse direito agrário poderá ser utilizado, certo, para a busca dessa justiça agrária. E está voltado para as relações jurídicas entre o homem e a terra, e também, por que não dizer, a natureza como um todo, visando a produção de alimentos. Fundamentos para essa justiça agrária especial. Primeiro, a complexidade da relação agrobiológica. É importante a gente ter em mente que há uma complexidade nessa relação homem, terra, natureza, certo? Homem-natureza, e isso demanda uma justiça especializada, profissionais especializados, profissionais que tenham conhecimento sobre essa temática. Grande volume de conflitos agrários, não só por terras, instrumentos jurídicos como o Estatuto da Terra, que é importante para a aplicação das normas agrárias, necessidade de um procedimento rápido, um procedimento que seja célere, efetivamente. O artigo 26 da Constituição Federal fala o seguinte: para dividir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça proporá a criação de varas especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. Veja, cada estado possui uma justiça própria. Nós somos uma república federativa. Somos um estado federal. E por sermos Estado Federal, temos a seguinte divisão: União, Estados, Municípios e Distrito Federal. Então, os Estados e a União possuem justiça própria, possuem autogestão, como o município possui, só que o município não possui justiça própria. Então, o Distrito Federal, os Estados e a União possuem um judiciário especializado, específico. Possui seu próprio judiciário. Então, para dirimir conflitos fundiários, o Tribunal de Justiça, ou seja, os tribunais dos estados, proporão a criação de varas especializadas, de unidades judiciárias especializadas com competência exclusiva para questões agrárias. São as varas agrárias. Certo? Isso já está estabelecido no artigo 126 da Constituição Federal. Na Paraíba, existe uma realidade semelhante ao restante do país. Nosso estado é um estado ainda bastante agrário, certo? E que tem conflitos no seu interior. A ausência de especificidade no tratamento de questões agrárias, você tem poucas unidades judiciárias especializadas, desprestígio do direito agrário. Isso é um resultado dessa ausência de uma estrutura institucional que dê vazão e que trate de forma especial esse tipo de temática. A Lei de Organização Judiciária, conhecida como LOJ, a Lei número 25, no seu artigo 53, estabelece o seguinte, que para dirimir conflitos agrários e do meio ambiente, o Tribunal de Justiça designará juiz ou juízes de vara civil da comarca da capital para, cumulativamente com a vara de que é titular, processar e julgar. Então, o Tribunal de Justiça, quando mandou essa proposta de lei à Assembleia Legislativa, entende que não há necessidade de ter uma vara especializada exclusiva de tratamento de conflitos agrários e ambientais. Então, entende que um juiz de uma vara civil da comarca da capital poderá acumular sua atividade já exercida de juiz de uma vara civil com uma unidade judiciária especializada em conflitos agrários e de meio ambiente. Então, ele será especializado em processar e julgar privativamente, com jurisdição em todo o Estado, os conflitos fundiários com competência exclusiva para as questões agrárias. Portanto, esses conflitos são centralizados na capital. Começa a dificuldade daí. 2. Na comarca da capital, as ações referentes a assuntos ambientais, manifestados ou não, interesses difusos, coletivos ou individuais homogêneos,
que tenham como fim o resguardo e o controle do meio ambiente ou apuração de agressões ao mesmo. No artigo 228 dessa mesma lei estadual, aqui da Paraíba, os serviços judiciais do civil e do crime da comarca da capital serão exercidos da seguinte forma. Na letra H, é o seguinte: a serventia do ofício vinculado à vara civil designada para dirimir conflitos agrários do meio ambiente será o correspondente ao do juízo respectivo. Né? Então, a serventia do ofício vinculado à vara civil designada para dirimir conflitos agrários do meio ambiente. Então, o exercício cumulativo. Então, isso tudo é um processo que nós chamamos de institucionalização da questão ambiental, né? Em virtude da importância, né? E tudo que nós falamos anteriormente nas aulas precedentes, que vocês podem reassisti-las aí no meu canal. Se você tiver dúvida, coloca aí no chat, tá certo? Para a gente responder. E se você quiser ser informado de novos vídeos que vão chegando ao canal, é só você se inscrever no canal caso você deseje, tá certo? A não inscrição não impede que você assista. Mas se você quiser se inscrever, você vai ter a possibilidade de ser avisado, certo, da chegada de novos vídeos. Isso é bom. Então, há um processo, na verdade, há um processo histórico de institucionalização da questão ambiental, que corresponde, né, a um Estado que se coloca na figura de reprodutor de um discurso ambientalizante. Então, o Estado passa a incorporar também regras ambientais, uma nova roupagem em várias políticas públicas consideradas políticas de sustentabilidade, políticas de desenvolvimento sustentável e assim por diante. Surgimento de novas estratégias de perpetuação do capital. Claro, e aquilo que eu falei para vocês, a ideia do desenvolvimento sustentável é uma ideia conciliadora, é uma ideia, ninguém pode negar que foi assim estratégica para você tentar aliar o desenvolvimento como crescimento, o desenvolvimento econômico com a proteção da natureza. Então aí surgem novas estratégias aí, é uma nova estratégia de perpetuação da forma de reprodução do capital. Então vários setores encontrando justificativa na questão ambiental, os empresários, por exemplo, se tornando empresários sustentáveis e vários outros setores absorvendo esse discurso. Então a questão ambiental é posta como relevante em si mesma. Esse processo de institucionalização resulta, certo, nesse protagonismo da questão ambiental. Então, construção dessa noção de desenvolvimento sustentável, né, políticas públicas em moldes regulatórios, estruturadores e indutores ou indutoras. Essas políticas públicas são políticas públicas regulatórias, estruturadoras ou estruturantes e indutoras. Elas buscam justamente equilibrar as relações na natureza, as relações na sociedade, com a natureza, claro, buscam estruturar essas relações e buscam estimular, certo, a adoção de uma matriz diferenciada de desenvolvimento. Então, diversas noções de meio ambiente são colocadas, porém, continuam havendo tensões entre preservacionistas e conservacionistas, entre aqueles que entendem que nós devemos separar efetivamente homem e natureza, ou atividades humanas e a natureza, ou aqueles que defendem que nós tenhamos que unir ou promover uma simbiose entre atividades humanas e natureza, de modo a gerarmos um desenvolvimento conhecido como desenvolvimento sustentável, um modelo diferenciado de desenvolvimento. Agora, a partir de 64, né, com o Estatuto da Terra, né, o Brasil vivia um determinado contexto. Em 72, nós tivemos a Conferência de Estocolmo. A partir daí, você tem um processo de mudança na discussão acerca do que pode ser uma crise ambiental nascente ou em estágio avançado de deterioração dos bens ambientais. Em 1981, né, na década de 80 e início da década de 80, nós tivemos a edição da Política Nacional de Meio Ambiente, a PNMA. Né? Essa lei ela é estratégica e é importante,
na medida em que ela trouxe diretrizes para que o governo brasileiro estabelecesse uma política pública ambiental formal. Formal. Por que eu digo formal? Porque, claro que a década de 80 não foi marcada por um grande desenvolvimento, certo, nessa seara no Brasil. Não é? Isso passa a existir, principalmente em termos de governança e gestão ambiental, a partir da nossa Constituição de 1988. Né? A Lei 6.938 de 81, conhecida como a Lei da Política Nacional de Meio Ambiente, PNMA, no seu artigo 2º, fala que a Política Nacional do Meio Ambiente tem por objetivo a preservação, melhoria e recuperação da qualidade ambiental propícia à vida, visando assegurar, né, no país condições ao desenvolvimento socioeconômico, aos interesses da segurança nacional e à proteção da dignidade da vida humana, atendido os seguintes princípios. Veja bem, essa lei ela foi recepcionada pela Constituição de 88, mas ela coloca a questão ambiental também como uma questão de segurança nacional, certo? Isso, claro, tinha um viés muito relacionado com o governo militar que existia à época. Não é? Claro que a gente tem que pensar também que possuímos e detemos um grande cabedal de recursos ambientais em nossos limites geográficos. Né? Possuímos uma grande carga genética que precisa ser protegida da biopirataria. Portanto, é uma questão, pode ser considerada uma questão de segurança nacional. Mas é uma lei que ainda está num viés bastante antropocêntrico. Veja que aí se visa a proteção da dignidade da vida humana. Então, o fim maior é a proteção da dignidade da vida humana. Certo? Hoje, o direito ambiental está num estágio mais avançado, buscando desenvolver uma linha mais focada nos direitos da natureza, que contempla também os direitos humanos, né? Os direitos do ser humano, certo? Em se beneficiar, em, digamos assim, sobreviver a partir da existência da natureza, mas a obrigação também de manter essa natureza de pé, certo? Essa obrigação, e fala-se até na dignidade da natureza. Por que não falar disso? Né? Isso é um processo de evolução do conceito de meio ambiente através dos direitos da natureza. Agora, como toda e qualquer política, né, boa política pública, nós temos alguns princípios. Os princípios da Política Nacional do Meio Ambiente são os seguintes. Primeiro, a ação governamental na manutenção do equilíbrio ecológico, considerando o meio ambiente como um patrimônio público, a ser necessariamente assegurado e protegido, tendo em vista o uso coletivo. Então, você tem algumas variáveis aí importantes. Né? Qual é a finalidade? O uso coletivo, o uso do povo, o uso da população, o uso da sociedade. Tá certo? E ele considera, né, como base dessa política a natureza, o meio ambiente, como um patrimônio público. E por isso, certo, merecedor de proteção do Estado, proteção pública, proteção através do direito. Segundo princípio, racionalização do uso do solo, do subsolo, da água e do ar. Então, esse princípio aí da racionalização é importante porque ele dá abertura para estruturar ações concretas do Estado no sentido de economizar recursos, de usar de forma mais correta, mais racional esses recursos que estão elencados aí como princípios da política nacional, certo, do meio ambiente. Terceiro princípio fala o seguinte: planejamento e fiscalização do uso dos recursos ambientais. Então, o Estado é responsável pela proteção desses recursos como patrimônio público. Considera esses recursos como patrimônio público e protege, por conseguinte, esses recursos. Tá certo? Quarto princípio, proteção dos ecossistemas com a preservação de áreas representativas. Então, esse aí já é o embrião da formação do que nós veremos mais adiante do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Então, o legislador propôs a formação de áreas específicas, representativas, do ponto de vista de biodiversidade, né? Regiões, territórios ecossistêmicos que possam e que tenham importância e relevância para serem protegidos por lei, efetivamente.
Quinto princípio, controle e zoneamento das atividades potencial ou efetivamente poluidoras. Nós já vimos isso no Estatuto da Terra, a importância de promover um zoneamento para um efetivo planejamento. O que é zoneamento? É estudar, realizar diagnósticos, não é? E esquadrinhar o território de modo a dizer, olha, há atividades efetivamente poluidoras aqui e aqui. Então, certo? É preciso a gente atacar mais nessa região. Me lembro que na década de 80, final da década de 80, né, metade da década de 80 para o final, nós tínhamos uma região chamada no interior de São Paulo, né, a cidade de Cubatão, mas que era uma mancha para a proteção ambiental no nosso país, porque era extremamente poluído, o ar poluído, os rios poluídos, não é? Então, você precisava zonear essas áreas. Estou dando esse exemplo para mostrar que tem essa região que é poluída, é preciso isso estar zoneado, ou seja, esquadrinhado, elencado, para que nós tenhamos prioridades de atuação, certo? Para que as regiões mais críticas sejam efetivamente atingidas pelos efeitos positivos dessa política pública. Sexto princípio, incentivos ao estudo e à pesquisa de tecnologias orientadas para o uso racional e proteção dos recursos ambientais. Pesquisa. Então aí estamos falando de universidades, de institutos de pesquisa no nosso país. Nosso país tem diversas universidades importantes e realizam um excelente trabalho, as universidades públicas e os institutos públicos também de pesquisa. Precisamos, na verdade, cada vez mais aparelhar esse sistema de pesquisa nosso, aparelhar no bom sentido, aparelhar com recursos, com pessoas capacitadas, pessoas bem remuneradas que possam estrategicamente retirar da natureza o melhor conhecimento possível, certo? Para preservá-la e para preservar todo um equilíbrio ecossistêmico. Então, inciso sétimo, né, o princípio sétimo, acompanhamento do estado da qualidade ambiental. Isso vem ser reforçado no artigo 225 da Constituição de 88. A qualidade ambiental, o meio ambiente de qualidade. Um ambiente que tenha qualidade. Não só tenhamos quantidade de ecossistemas, mas ecossistemas com qualidade. E aí parte da iniciativa concreta de preservação. Né? Oitavo, a recuperação de áreas degradadas. É outro fundamento. Né? As áreas não estão, as áreas destruídas não estão perdidas. Precisam se recuperar ou ser recuperadas por ações do Estado. Proteção de áreas ameaçadas de degradação. Né? Então, áreas que sofrem pressão antrópica, áreas como essa, o Pantanal, por exemplo, Pantanal que está ardendo em chamas, precisa ser protegido cada vez mais. Todo o ecossistema amazônico também precisa ser protegido da ação de mineradoras, de campos de mineração clandestinos, certo? Queimadas, a derrubada da mata, certo? Então é importante proteger esses ecossistemas. 10. Educação ambiental a todos os níveis de ensino, inclusive a educação da comunidade, objetivando capacitá-la para a participação ativa na defesa do meio ambiente. Veja, a educação é a base desse processo. É um tema transversal, a educação ambiental, que deve ser pautado desde o ensino fundamental até o ensino superior. Nós temos uma lei específica acerca disso. Então, a Política Nacional do Meio Ambiente visará. Então, aí nós temos os objetivos. Primeiro, a compatibilização do desenvolvimento econômico e social com a preservação da qualidade do meio ambiente e do equilíbrio ecológico. Naquela perspectiva da Conferência de Estocolmo de aliar desenvolvimento, né, crescimento, há uma perspectiva de crise, certo? E há necessidade de se ter mais ações concretas no sentido de preservação do meio ambiente. Claro que aí você não tem ainda o conceito de desenvolvimento sustentável que veio anos depois, né? A partir da conferência da Rio 92, né? Da reunião Rio 92 ou Eco 92, como queiram, né? Aí você teve realmente a institucionalização desse conceito do desenvolvimento sustentável a partir da Agenda 21 e de outras convenções e tratados que foram abordados nesse encontro específico. Então, a palavra de ordem era compatibilizar, harmonizar. Essa era a tentativa de uma fórmula que pudesse harmonizar desenvolvimento econômico com preservação da natureza. Tá ok? A definição de áreas prioritárias de ação governamental relativa à qualidade e ao equilíbrio ecológico,
atendendo aos interesses da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios. Mais uma vez, né, zoneamento aí, zoneamento, esquadrinhamento do território, conhecimento do território. Então, 3, ao estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos naturais. O estabelecimento de critérios e padrões de qualidade ambiental e de normas relativas ao uso e manejo de recursos naturais. Então, você tem que ter normas, você tem que ter bases muito claras, que não são bases apenas jurídicas, mas são bases químicas, fisicoquímicas, biológicas, botânicas, né, da ciência correlata que possa efetivamente nos ajudar a construir políticas públicas que possam ter efetividade, que possam ter consequência positiva para a natureza e, consequentemente, com o foco maior, que é a preservação da vida humana, que é o foco maior dessa política nacional do meio ambiente. O 4, ao desenvolvimento e pesquisa de tecnologias nacionais orientadas para o uso nacional de recursos ambientais. Né? Está se repisando aquele fundamento do investimento, da necessidade de investimento em pesquisa nesse campo da preservação. A difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico, a difusão de tecnologias de manejo do meio ambiente, a divulgação de dados e informações ambientais e a formação de uma consciência pública sobre a necessidade de preservação da qualidade ambiental e do equilíbrio ecológico. Isso só será possível a partir de uma transparência pública desses dados, dessas informações, desses diagnósticos e dessas tecnologias. É importante a divulgação, a disseminação dessas tecnologias e desses dados. Outro objetivo é a preservação e restauração dos recursos ambientais com vistas à sua utilização racional e disponibilidade permanente, concorrendo para a manutenção do equilíbrio ecológico propício à vida. A preservação, então, a Política Nacional do Meio Ambiente visará a preservação e restauração dos recursos naturais. Então, preservar e restaurar, preservar e recuperar. Então, a atividade agrícola, ela, de certo modo, ela tem impactos. Ela tem impactos. Né? Trazendo para a seara do direito agrário, a atividade agrária ela tem impactos. Pequenos ou grandes, dependendo do processo, do manejo que você utiliza. Então, a finalidade da agroecologia, né, uma delas, é justamente gerar o menor impacto possível. Eu não acredito numa atividade agrária com zero de impacto. Tem algum impacto, que mínimo que seja. Então, nossa finalidade aqui é buscar, certo, soluções para a mitigação desses impactos efetivamente. Outro objetivo, a imposição ao poluidor e ao predador da obrigação de recuperar ou indenizar os danos causados e ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos. Então, é preciso punir aqueles que degradam, é preciso provocar que essas pessoas, né, jurídicas ou físicas, possam efetivamente recuperar essas áreas degradadas, indenizar os danos causados. E ao usuário da contribuição pela utilização de recursos ambientais com fins econômicos, né, ter algum tipo de contrapartida. Forma-se a partir da Política Nacional do Meio Ambiente o que nós chamamos de Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA. Então, os órgãos e entidades da União, dos Estados, do Distrito Federal, dos territórios e dos municípios, bem como as fundações instituídas pelo poder público responsáveis pela proteção e melhoria da qualidade ambiental, constituirão o Sistema Nacional do Meio Ambiente, o SISNAMA, assim estruturado. Você tem o CONAMA, o Conselho Nacional do Meio Ambiente, o IBAMA, o Instituto Brasileiro de Meio Ambiente e Recursos Naturais Renováveis, e o ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação e Biodiversidade. Como a temática ambiental é uma temática concorrente entre os diversos entes ou esferas administrativas, político-administrativas da União Federal, Estados, municípios, Distrito Federal, temos os órgãos também dos estados, os órgãos municipais, distritais, que têm também competência de proteção, de preservação, de gerenciamento, de governança e gestão, certo, dos bens ambientais. Agora, a formação
E aí, após a política nacional, a institucionalização da Política Nacional do Meio Ambiente, a Lei de 1981, nós temos uma lei, logo após a nossa Constituição Federal de 88, uma lei que vem regulamentar, certo, dispositivos da Constituição de 88, certo? A lei que institucionalizou o chamado sistema, criou o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E eu coloco essa lei como extremamente importante nesse cenário de uma nova ordem constitucional ambiental, né? Poderíamos chamar, nas palavras do professor Herman Benjamin, do professor Morato, um Estado de Direito ambiental. Claro que o professor Morato hoje discute um Estado de Direito ecológico e vê esse Estado de Direito ambiental como sendo um Estado ainda focado na cultura do dano. A gente precisa avançar. E do dano que pode ser suportado, né? Enquanto não podemos mais suportar nenhum dano à natureza. Então, esse Sistema Nacional de Unidades de Conservação, a Lei 9.985 de 2000, e aí me permitam destacar isso, até mesmo antes de falar da própria Constituição de 88, a Constituição de 88 nós estamos aqui falando, né, vez ou outra, de quando em vez, estamos aqui mencionando a Constituição de 88 a partir do artigo 225, certo? Que fala da ordem ambiental, a partir, né? E aí que precisamos conjugar com o artigo 170 da ordem econômica, certo? Numa fórmula aí que visa justamente estruturar o que nós conhecemos aí sobre desenvolvimento sustentável. Então, o SNUC, Sistema Nacional de Unidades de Conservação, prevê, por exemplo, regimes de propriedade, né, tem previsão, não é, em seu texto, né, como regimes de propriedade sobre esses espaços preservados como sendo propriedade de natureza pública, natureza privada ou natureza mista, público-privada, como as reservas particulares do patrimônio natural. Né? A sistematização da proteção da natureza, né, foi muito importante, foi muito paradigmático a edição, certo, dessa lei em 2000, porque traz um processo de sistematização, de reconhecimento operacional da proteção da natureza. Formação de uma estrutura estatal de gestão, CONAMA, Ministério do Meio Ambiente, BAMA, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, que nós já falamos na própria Política Nacional de Meio Ambiente. Então, o que é o SNUC? O que são as unidades de conservação especificamente? Uma unidade de conservação é o espaço territorial e seus recursos ambientais, incluindo o quê? As águas jurisdicionais com características naturais relevantes, legalmente instituído pelo poder público, com objetivos de conservação e limites definidos sob regime especial de administração, ao qual se aplicam garantias adequadas de proteção. Então vejam, do ponto de vista jurídico, ambiental, certo? Essas áreas de preservação, elas possuem um regime próprio, regime jurídico próprio, específico. Elas são zonas, espaços territoriais de preservação. Claro que depois nós vamos falar das modalidades, dos tipos de unidades de conservação que nós possuímos nessa lei. E aí nós vamos compreender a que se destina cada área. Então, o legislador brasileiro ele estratificou e ele organizou através de uma sistematização da proteção ambiental que antes tinha um formato anacrônico, né? A Política Nacional do Meio Ambiente falava de áreas protegidas, mas não se tinha ainda uma lei específica que institucionalizava essas unidades de conservação ou mesmo áreas protegidas. O que não importa tanto é o nome, importa o conteúdo e a operacionalização dessa política pública. Então, na verdade, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação é mais uma política pública ambiental, certo? Preservacionista e conservacionista, que visava justamente aliar os dois interesses, o interesse daqueles que tinham, que defendiam a separação do homem com a natureza, e o interesse daqueles que defendiam a simbiose do homem com a natureza. Então, essas unidades de conservação, ou esse sistema de unidades de conservação, é constituído pelo conjunto das unidades de conservação federais, estaduais e municipais, de acordo com o disposto desta lei. Portanto,
Num sistema federalista como o nosso, uma federação como a nossa, uma república federativa como a nossa, possui como interesse comum concorrente a proteção do meio ambiente. Em decorrência disso, nós vamos ter unidades de conservação federais, unidades de conservação estaduais e também distritais ou municipais, sem problema, certo? Agora, existem alguns conceitos que a gente precisa manejá-los de forma apropriada. O primeiro conceito que a legislação traz é o de conservação da natureza, estabelecendo que a conservação da natureza nada mais é que o manejo do uso humano da natureza, compreendendo a preservação, a manutenção, a utilização sustentável, a restauração e a recuperação do ambiente natural, para que possa produzir o maior benefício em bases sustentáveis às atuais gerações, mantendo seu potencial de satisfazer as necessidades e aspirações das gerações futuras e garantindo a sobrevivência dos seres vivos em geral. Veja, esse conceito tira o foco antropocêntrico da nossa legislação e passa para um foco mais biocêntrico para todas as formas de vida e implementa também a necessidade de operacionalização do conceito de desenvolvimento sustentável, preservar para as atuais e futuras gerações. Então, essa conservação da natureza é o manejo, a operacionalização de fatores, de instrumentos que você possua de modo a preservar a natureza, preservar a vida. E outro conceito importante é o da diversidade biológica. Então, o legislador colocou que diversidade biológica é a variabilidade de organismos vivos de todas as origens, compreendendo, dentre outros, os ecossistemas terrestres, marinho e outros ecossistemas aquáticos e os complexos ecológicos de que fazem parte, compreendendo ainda a diversidade dentro de espécies, entre espécies e de ecossistema. Veja que a noção de sistema está impregnada na própria natureza, certo? Não dá para você falar de natureza sem falar da noção de sistema. Então, o conceito de sistema está intrínseco à própria essência da natureza, certo? A natureza não é um objeto que você possa tratar individualmente. Existe um sistema, certo? Um sistema. E aí o legislador coloca que é preciso ter um Sistema Nacional de Unidades de Conservação como um cordão de proteção do nosso patrimônio público, que é o meio ambiente. Outro conceito importante é o de recurso ambiental. O legislador conceitualizou, definiu recursos ambientais, dizendo que a atmosfera, as algas interiores, superficiais e subterrâneas, os estuários, o mar territorial, o solo, o subsolo, os elementos da biosfera, a fauna e a flora. Portanto, esses elementos fazem parte desse cabedal, desse conjunto chamado de recursos naturais, tá certo? De recursos ambientais. Recursos ambientais, certo? A palavra recurso traz uma conotação de mercado, de mercadoria, de bem que pode ser usufruído, pode ser apropriado. Então tem que se ter muito cuidado em relação à manipulação dessa expressão. Outro conceito é o conceito de preservação, como conjunto de métodos, procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos prevenindo a simplificação dos sistemas naturais. Veja que o legislador coloca como necessário para a prevenção da simplificação dos sistemas naturais, dizendo claramente que não há uma simplificação, não é simples, é complexo, é um sistema, é uma rede, né, de interação natural. Então, um desequilíbrio causado em uma determinada localidade pode provocar um desequilíbrio em outra localidade. Há uma interligação. Então, os danos causados têm uma repercussão mais extensa do que possa parecer. Então, preservação seria o conjunto de métodos
procedimentos e políticas que visem a proteção a longo prazo das espécies, habitats e ecossistemas, além da manutenção dos processos ecológicos. Veja que esses processos ecológicos são tutelados e estabelecidos no artigo 225, nos seus parágrafos, certo? Na Constituição de 88, no parágrafo 1º, está lá processos fundamentais ecológicos, certo? As funções ecológicas precisam ser mantidas. Para que elas sejam mantidas, você precisa ter água, um ar de qualidade, certo? Precisa proteger esse ecossistema de qualquer tipo de dano ou mitigar os efeitos desses danos. A definição de proteção integral, que é outra expressão bastante utilizada no Sistema Nacional de Unidades de Conservação, manutenção dos ecossistemas livres de alterações causadas por interferência humana, admitido apenas o uso indireto dos seus atributos naturais. Veja bem, quando a gente traz a lei do SNUC, a lei de 2000, falando sobre o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, para uma disciplina de Direito Agrário e Ambiental, no sentido de mostrar que é preciso ter essa lei em mente, seus princípios e fundamentos e diretrizes, para se fazer uma conexão mais apropriada entre o direito agrário e o direito ambiental. Então você vai ter uma parte do território nacional, certo, que vai, de certo modo, estar dedicado, depois a gente vai mostrar os mapas, dedicado à proteção ambiental, certo? Conservação in situ, conservação de ecossistemas e habitats naturais e a manutenção e recuperação de populações viáveis de espécies em seus meios naturais e, no caso de espécies domesticadas ou cultivadas, nos meios onde tenham desenvolvido suas propriedades características. Então, buscar sempre preservar as características peculiares daquele ecossistema, certo? Buscando as espécies nativas, certa não intrusão de espécies que podem ser consideradas invasoras, que não são apropriadas para aquele determinado ambiente, né? O manejo, o que é o manejo? É todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica e dos ecossistemas. Portanto, manejo tem uma conotação positiva para a natureza, uma relação e traz uma relação de ganho para a natureza. Então, todo e qualquer procedimento que vise assegurar a conservação da diversidade biológica dos ecossistemas. Então, o manejo ele se presta para a preservação da natureza, não para outro fim. Então, uso indireto, aquele que não envolve consumo, coleta, dano ou destruição dos recursos naturais. Agora, o uso direto é justamente ao contrário, aquele que envolve coleta e consumo comercial ou não dos recursos naturais. Então, a lei vai estabelecer o que é de uso indireto e o que é de uso direto. O que pode ter extração e o que não pode ter extração. Dentro das modalidades de unidades de conservação que nós veremos em seguida, na próxima aula. Então, uso sustentável, exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis e dos processos ecológicos, mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Então, o sustentável é uma remissão direta ao desenvolvimento sustentável, exploração do ambiente de maneira a garantir a perenidade dos recursos ambientais renováveis, aqueles recursos que foram definidos pela própria lei, renováveis e dos processos ecológicos mais amplos, né? Mantendo a biodiversidade e os demais atributos ecológicos de forma socialmente justa e economicamente viável. Né? Os elementos aí, as dimensões do desenvolvimento sustentável. Extrativismo, outro conceito estabelecido na legislação, sistema de exploração baseado na coleta e extração de modo sustentável de recursos naturais renováveis, sempre acompanhado do modo sustentável, do desenvolvimento sustentável, como diretriz fundamental, e não só a extração pela extração em si própria. Recuperação. O que é recuperação? Restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada a uma condição não degradada, que pode ser diferente de sua condição original, porque se entende que não dá para você restituir totalmente ao que era, ao status quo ante, certo? Então, degradou, você pode recuperar, mas não vai ser a mesma mata original, a mesma biodiversidade original. Restauração, restituição de um ecossistema ou de uma população silvestre degradada o mais próximo possível da sua condição original. O mais próximo possível da sua condição original.
Zoneamento. Aí o legislador define zoneamento. Definição de setores ou zonas em uma unidade de conservação com objetivos de manejo e normas específicas, com o propósito de proporcionar os meios e as condições para que todos os objetivos da unidade possam ser alcançados de forma harmônica e eficaz. E aí, dentro de um plano chamado de plano de manejo. Então, cada unidade de conservação tem que ter obrigatoriamente um plano de manejo. Um planejamento como seus recursos vão ser utilizados ou preservados, ou utilizados e preservados. Né? Então, o plano de manejo está definido em documento técnico mediante o qual, com fundamento nos objetivos gerais de uma unidade de conservação, e se estabelece o seu zoneamento e as normas que devem presidir o uso da área e o manejo dos recursos naturais, inclusive a implantação das estruturas físicas necessárias à gestão da unidade. Certo? Então, o plano de manejo é o grande documento, como se fosse o plano diretor para as cidades, né? O plano de bacias para as bacias hidrográficas. Nós temos o plano de manejo para os sistemas de unidades, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Para cada unidade de conservação, você tem um plano de manejo. E esse plano de manejo tem que estar interconectado com esses outros documentos. Tá ok? Principalmente porque, como visto anteriormente, a unidade de conservação ela protege os recursos ambientais. E por proteger esses recursos ambientais, protege também, por exemplo, nascentes de água, que fornecem água para regiões urbanas, para o campo. Portanto, tem que ter uma interconexão fundamental. Tá certo? Então, a zona de amortecimento, o entorno de uma unidade de conservação, onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. A zona de amortecimento, a expressão já é autoexplicativa, né? O entorno de uma unidade de conservação onde as atividades humanas estão sujeitas a normas e restrições específicas com o propósito de minimizar os impactos negativos sobre a unidade. Então, você tem a unidade constituída por lei, e você tem uma zona, uma área que separa justamente as atividades humanas, as outras propriedades, os outros regimes de propriedade, certo? Daquela unidade de conservação que está protegida. Os corredores ecológicos são porções de ecossistemas naturais ou seminaturais, ligando unidades de conservação que possibilitam entre elas o fluxo de genes e o movimento da biota, facilitando a dispersão de espécies e a recolonização de áreas degradadas, bem como a manutenção de populações que demandam para sua sobrevivência áreas com extensão maior do que aquela das unidades individuais. Então, são duas unidades 3, 4, 5 e se estabelece um corredor, ou seja, aquelas unidades unificadas, né, interligadas, elas são um grande hábitat, né, de interação, de fluxo genético, como está posto aí no conceito, de modo que as espécies terão condições de se reproduzir, de se expandir, de se recuperarem, sem nenhum tipo de interrupção, ou de intersecção, de divisão, de intersecção no sentido de dividir, né? No sentido de dividir ali e separar, né, os ecossistemas de modo a prejudicar a sua perpetuação e a sua recuperação, consequentemente. Os objetivos do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. Vimos alguns conceitos que são basilares para o sistema de unidades de conservação, tanto no direito agrário como no direito ambiental. Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos no território nacional e nas águas jurisdicionais. Então nós temos aí o quê? Nós temos uma interação fortíssima, né? Uma interação fortíssima com aqueles conceitos, certo? Contribuir para a manutenção da diversidade biológica e dos recursos genéticos. Isso é, na verdade, um resultado daqueles conceitos que nós vimos de proteção. Proteger as espécies ameaçadas da extinção no âmbito regional e nacional. A formação de corredores ecológicos, por exemplo, propicia isso. Não é? Contribuir para a preservação e a restauração da diversidade de ecossistemas naturais, promover o desenvolvimento sustentável a partir dos recursos naturais, promover a utilização dos princípios e práticas de preservação da natureza no processo de desenvolvimento, proteger paisagens naturais e pouco alteradas de notável beleza cênica, proteger as características relevantes
de natureza geológica, geomorfológica, espeleológica, arqueológica, paleontológica e cultural. Proteger e recuperar recursos hídricos e edáficos, né? Aí está se falando especificamente da preservação do solo, né? Recuperar recursos, proteger e recuperar recursos hídricos e do solo. Recuperar ou restaurar ecossistemas degradados, proporcionar meios e incentivos para atividades de pesquisa científica, estudos e monitoramento ambiental. Valorizar econômica e socialmente a diversidade biológica, favorecer condições e promover a educação e interpretação ambiental, a recreação em contato com a natureza e o turismo ecológico. Proteger os recursos ambientais, naturais, aliás, necessários à subsistência de populações tradicionais, né? Respeitando e valorizando seu conhecimento e sua cultura, promovendo-as social e economicamente. Agora, além dos objetivos, além dos conceitos, nós temos diretrizes, né? A primeira diretriz seria o Sistema Nacional de Unidades de Conservação tem que buscar que se assegure que no conjunto das unidades de conservação estejam representadas amostras significativas ecologicamente viáveis das diferentes populações, habitats e ecossistemas do território nacional e das águas jurisdicionais, salvaguardando o patrimônio biológico existente. Então, comparo muito esse dispositivo, essa diretriz, com o que nós chamamos de Arca de Noé, que nós conhecemos como Arca de Noé. A Arca de Noé, né, aquele grande barco que tinha a representatividade de todas as espécies do mundo. Não é? A intenção de formar e de perpetuar aquelas espécies em outro espaço. A intenção é de conservar a maior representatividade possível de espécies através das unidades de conservação. Estabelecer também fundamentos e diretrizes que assegurem os mecanismos e procedimentos necessários ao envolvimento da sociedade no estabelecimento e na revisão da Política Nacional de Unidades de Conservação. Tem que ser uma política pública ambiental participativa, certo? A população tem que participar, através de consultas, através de assembleias. É preciso que os organismos da sociedade civil organizada participem efetivamente, que assegurem a participação efetiva das populações locais na criação, implantação e gestão das unidades de conservação. É fundamental que as populações do entorno, as populações locais desses espaços geográficos, desses territórios, sejam efetivamente ouvidas e que participem da constituição desses espaços. Busquem o apoio e até mesmo um processo pedagógico, né, de compreensão do que significa aquela área preservada. Que busquem o apoio e a cooperação de organizações não governamentais, de organizações privadas e pessoas físicas para o desenvolvimento de estudos, pesquisas científicas, práticas e educação ambiental, atividades de lazer e de turismo ecológico, monitoramento, manutenção e outras atividades de gestão das unidades de conservação. Nós veremos que conforme a modalidade de unidade de conservação, nós teremos diversas atividades que poderão ser desenvolvidas, atividades de pesquisa, de ecoturismo, que podem ser desenvolvidas nesses espaços, né? Extrativismo também, certo? Mas de modo controlado, só a partir de um plano de manejo. Um plano de manejo é fundamental para esse processo, um plano de manejo, inclusive, conectado com outros planos existentes aí na zona urbana e na zona rural. Incentivem as populações locais e as organizações privadas a estabelecerem e administrarem unidades de conservação dentro do sistema nacional. Né? Estabelecer e administrarem. Então a população precisa se implicar nesse processo. Que assegurem, nos casos possíveis, a sustentabilidade econômica das unidades de conservação, que tem algum tipo de arrecadação financeira para que haja sustentabilidade econômica desses espaços, né, que é um grande problema. Né? Já realizei diversas pesquisas, tive trabalhos publicados, né, nessa seara, demonstrando claramente que a gestão dessas unidades é extremamente deficitária, principalmente em termos de recursos federais, estaduais e municipais. Então, e que sofrem bastante, né, sofrem bastante em virtude da ausência, né, de estrutura, em virtude justamente da ausência de recursos que sejam investidos ou reinvestidos nessas áreas. Permitam o uso das unidades de conservação para conservação in situ de populações das variantes genéticas selvagens dos animais e plantas domesticadas e recursos genéticos silvestres. Assegurem que
o processo de criação e a gestão das unidades de conservação sejam feitos de forma integrada com as políticas de administração das terras e águas circundantes, considerando as condições e necessidades sociais e econômicas locais. Veja aí um dispositivo de integração com o direito agrário, explícito, né? Essas unidades elas não podem ser tratadas de forma isolada com as outras políticas. Temos que ter a palavra de ordem, é a integração das políticas públicas. Voltando aqui, considerem as condições e necessidades das populações locais, no último aí do slide, no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. Considerem as condições e necessidades das populações locais no desenvolvimento e adaptação de métodos e técnicas de uso sustentável dos recursos naturais. E garantam às populações tradicionais, cuja subsistência depende da utilização de recursos naturais existentes no interior das unidades de conservação, meios de subsistência alternativos, com ajuste e indenização pelos recursos perdidos. Então é preciso saber que muitas vezes a criação de unidades de conservação, dependendo de sua modalidade, causa sim impactos às populações tradicionais e isso precisa ser visto caso a caso. Garantam uma alocação adequada dos recursos financeiros necessários para que, uma vez criadas, as unidades de conservação possam ser geridas de forma eficaz e atender aos seus objetivos. Então, não se pode pensar que a unidade de conservação foi criada e vai ser abandonada. Então, como parte do nosso sistema está sem recurso para efetivamente funcionar. É preciso que exista uma governança e uma gestão eficazes, né, e que possa existir formas, né, de manutenção, de sustentabilidade econômico-financeira desses espaços. E que não seja apenas uma letra morta da lei. Criou-se a unidade de conservação, está lá. Mas ela não está protegida de fato, não está ocupada, não está sendo utilizada dentro da sua finalidade estabelecida em lei. Não tem nem plano de manejo, muitas vezes, né? Busquem conferir as unidades de conservação nos casos possíveis e respeitadas as conveniências da administração, autonomia administrativa e financeira, aquilo que nós falávamos. Busquem proteger grandes áreas por meio de um conjunto integrado de unidades de conservação de diferentes categorias próximas ou contíguas e suas respectivas zonas de amortecimento e corredores ecológicos, integrando as diferentes atividades de preservação da natureza, uso sustentável dos recursos naturais e restauração e recuperação dos ecossistemas. Então, a integração das próprias unidades de conservação é fundamental isso. Em relação à governança e gestão, a lei do SNUC, do Sistema Nacional de Unidades de Conservação, estabeleceu que a governança é desse modelo que está na tela. Então, temos um órgão consultivo e deliberativo, o CONAMA, temos um órgão central, o Ministério do Meio Ambiente, e temos um órgão executor da política, um órgão executivo chamado Instituto Chico Mendes, ICMBio, criado a partir da divisão do IBAMA, e também o próprio IBAMA, em caráter supletivo, os órgãos estaduais e municipais, com a função de implementar o SNUC, subsidiar as propostas de criação e administrar as unidades de conservação federais, estaduais e municipais nas respectivas esferas de atuação. Então, em virtude do interesse comum em torno da matéria ambiental, todas as unidades federativas, todos os entes federais têm responsabilidade sobre essa governança e gestão das unidades de conservação. Então, na próxima aula, a gente vai ver as modalidades específicas, né, o mapa das unidades de conservação, tá certo? E avançar no nosso conteúdo mais ainda, tá certo? Então, a próxima aula, espero vocês todos aqui, tá certo? Todos que possam, né, estar, não sei se vai ser ao vivo, eu até prefiro que seja gravada porque evita qualquer tipo de intercorrência na rede, não é? Às vezes você está numa transmissão ao vivo e cai a internet, né? Já aconteceu, né? Mas vou tentar fazer ao vivo, né? Tá dando certo assim gravado, né? A qualidade inclusive fica melhor, mas vamos ver até onde podemos ir, tá certo? Mas qualquer dúvida, qualquer dúvida coloca no chat aí, tá certo? E a gente vai responder com todo prazer. Espero que todos tenham compreendido, que o conteúdo tenha sido claro,
tá certo? Essa intersecção entre direito agrário e direito ambiental se torne mais clara ainda. A intenção nossa na disciplina é tornar essa intersecção cada vez mais clara, mais límpida, né? Mais cristalina, certo? Que possamos compreender a interação entre direito agrário e direito ambiental. Então, gente, até a próxima. Qualquer dúvida, coloca aí, certo, nos comentários. Um abraço e assistam às aulas, né? Hoje tem reposição às 19 horas.